Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um bloco de capítulos da Bíblia Viva. Estamos na semana 9 e hoje estamos no nosso dia 52 da leitura e estamos nos capítulos de Romanos de 1 a 3. Glória a Deus, olha só onde já chegamos. Aleluia! Glória a Deus! E sim, gente, estamos seguindo o plano cronológico, iniciando pelos evangelhos, seguido de Atos, e agora nós entramos nas cartas. Amém, pessoal? Espero que você está seguindo com constância. Hoje iniciamos um dos livros mais profundos do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Se Atos mostrou a expansão da igreja, Romanos explica a base teológica dessa fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Romanos é a estrutura da salvação, é fundamento da justificação e é explicação do Evangelho. Não é superficial, é um fundamento. Amém, pessoal? Antes de entrar no contexto de Romanos, peço que compartilhe esse vídeo, que já deixa a tua curtida e se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, não deixa de compartilhar para poder edificar outras vidas e chamar outras pessoas para seguirem a aprender um pouco mais sobre a Bíblia Viva. Irmãos, o autor do livro de Romanos é o apóstolo Paulo. E a data que foi escrito é por cerca de anos 57 depois de Cristo. E foi escrito em Corinto e é destinado à igreja em Roma, para os judeus e os gentios. E qual o propósito dessa carta? O propósito é explicar o evangelho de forma sistemática. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo na tua presença, por mais esse momento para aprender a tua palavra. Pai, abre nosso entendimento, tira toda distração. Senhor, Romanos não é leitura leve, é fundamento espiritual. Então nós te pedimos que nos dá discernimento, nos dá maturidade, nos dá revelação, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Em Romanos 1, fala da necessidade do Evangelho. E versículo-chave está lá em Romanos 1,16, que fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a palavra-chave é Evangelho. Evangelho significa boa notícia, aleluia. Mas boa notícia só faz sentido quando entendemos a má condição humana. Irmãos, o livro de Romanos 1 mostra a rejeição de Deus, a corrupção moral e a decadência espiritual. Espero que você está anotando. Jesus é revelado aqui como a única solução para a depravação humana. E a aplicação desse capítulo é que o mundo moderno repete Romanos 1. Amém? Romanos 2 fala da ilusão da autojustiça. E aqui o apóstolo Paulo confronta os religiosos. Versículo-chave, Romanos 2:1. És indesculpável o homem. Eita! Palavra-chave, hipocrisia. O problema não é só o pecado visível, é o orgulho espiritual. E a comparação com Lucas 18, fariseu e publicano. Jesus é revelado como juiz justo. E a aplicação: não basta fazer justo, parecer justo. Irmãos, Romanos 3 fala de que todos pecaram. Todos. E o versículo-chave está em Romanos 3:23, que fala a mesma palavra. Todos pecaram. E a esperança é que em Romanos 3:24 fala sendo justificados gratuitamente. Aleluia. Palavra-chave: justificação. Justificação significa ser declarado justo por Deus. Não é esforço, pessoal. É graça. É graça. E a comparação com Efésios 2:8-9, que fala da graça. Jesus é revelado como Redentor. Irmãos, vamos iniciar a nossa leitura desse bloco de 3 capítulos 1 a 3.
Livro de Romanos 1, Epístola de Paulo aos Romanos. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre outros, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, é meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como, insensatamente, faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido, até agora, impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Entregue os gentios a reprováveis sentimentos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Romanos capítulo 2. Os gentios e os judeus, igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei,
servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O verdadeiro israelita, porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 3. Paulo responde a objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus ao mundo? E se por causa da minha mentira fica em revelo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu
ainda condenado como pecador. E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Todos os homens na condição de pecadores. Que se concluiu? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O judeu não constitui exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ao que vive na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras na lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua injustiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele, mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém, pessoal? Chegamos ao final de Romanos 1-3. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o mundo está precisando do Evangelho. Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura.
Nós devemos lembrar que a moralidade não salva. A Bíblia acabou de falar nesses capítulos que todos pecaram e a salvação é pela graça. E Jesus, Ele é suficiente. Por isso devemos pregar o Evangelho e falar de Jesus um pouco mais. A graça começa onde termina a autossuficiência. Essa é a Gole da Celeste hoje. Pode escrever no comentário. A graça começa onde termina a autossuficiência. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento tremendo, Pai. Reconhecemos que somos pecadores, porque a Tua própria palavra fala que todos pecaram. Perdoa nossos pecados, Senhor. Tira de nós o orgulho religioso, tira de nós a falsa justiça, Pai. Que compreendamos a profundidade da Tua graça e que nunca banalizemos a cruz, que nunca negociemos o Evangelho. Justifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, e transforma-nos. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarda. Seguimos confiante, seguimos firme e seguimos sobretudo 100% com Jesus. Não deixa de compartilhar esse vídeo e de seguir o meu canal, deixar sua curtida e também pode deixar no comentário o seu pedido de oração. Deus te abençoe.